amiga, me responde uma coisa. Você acredita mesmo que dar um tempo resolve crise no relacionamento? Ou, no fundo, sente que isso só adia aquela decisão que você tem medo de tomar? Hoje eu vim te dar um chacoalhão. Não existe tempo em relacionamento. Ou você constrói junto, ou só está adiando o inevitável. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que essa história de dar um tempo só enfraquece o vínculo e o que realmente sustenta ou destrói uma relação de verdade. Fica comigo até o final, porque essa conversa pode ser o divisor de águas para você parar de perder tempo e finalmente ver um relacionamento maduro e com clareza que você merece. Vamos falar do mito do tempo no relacionamento. Quando alguém pede um tempo, a ideia parece madura. Parece que é para pensar, para clarear a cabeça. Mas olha o pressuposto escondido aí. Você quer resolver sozinha algo que é essencialmente a dois. Relacionamento não é projeto individual, é construção compartilhada. Se a decisão é só sua, o vínculo já está rachado. E tem outro ponto. Afastamento não traz clareza. Ele só posterga uma decisão que mais cedo ou mais tarde você vai ter que tomar. Durante o afastamento, a energia e o tempo, que são recursos valiosíssimos que você tem, vão sendo consumidos à toa. E no final, você só prolonga o desgaste, deixa o vínculo esfriar, cria mais insegurança e instabilidade. Clareza não nasce da distância, nasce do diálogo, da presença, da coragem de olhar para a realidade e decidir junto. Se não existe decisão em conjunto, o tempo não é solução, é só adiamento. E cada minuto investido nessa indefinição é tempo e energia que não voltam mais. E tem mais uma armadilha que muita gente chama de maturidade, mas na prática é pura fuga. Usar o tempo ou a ameaça de término como muleta emocional. Sabe aquela sequência de briga, aí um dos dois solta. Então vamos dar um tempo? Ou já ameaça terminar? Parece que estão tentando resolver, mas só estão criando um ambiente instável. O que acontece? O casal entra no padrão. Discute, ameaça se afastar, cada um corre para um lado, apaga fotos, sinaliza crise nas redes sociais, faz anúncio de tempo como se fosse um ritual. E no fundo, ninguém resolve nada, só prolonga o desgaste, aumenta a insegurança e vai minando a confiança. Porque toda vez que surge um problema, ao invés de encarar junto, o casal aprende a fugir, a criar distância e a adiar o enfrentamento. Esse tipo de estratégia não fortalece vínculo nenhum, só enfraquece. Porque relacionamento não evolui na pausa e não cresce na ameaça. Ele evolui na presença, no diálogo e na coragem de resolver junto. Toda vez que você ameaça sair ou pede tempo para ver se sente falta, você está dizendo para o outro: eu não quero resolver, eu quero fugir. E isso nunca constrói uma história de verdade. E se você ainda acredita que dar um tempo é solução, deixa eu te contar a verdade nua e crua. O tempo não resolve, só gera distância, insegurança e instabilidade. Não cai nessa de esperar que o vínculo se ajeite sozinho, porque relacionamento não se conserta no silêncio e nem no afastamento. Precisa de dois para resolver, e não adianta um só querer construir enquanto o outro foge. E aqui entra a urgência. Quanto mais você adia a decisão, mais fraco o relacionamento fica. E o ciclo é sempre igual. Enrola, espera, alimenta dúvida e quando tenta voltar, a conexão não é mais como a de antes. Eu já vi muita mulher incrível perder tempo e energia esperando que o tempo resolvesse algo que só a presença e o diálogo poderiam mudar. Não se engane. Cada dia em cima do muro é um dia a menos de construção real. E isso, no fim, custa muito caro. Entender relacionamentos para mim se tornou uma filosofia de vida. E é isso que eu pretendo passar para vocês. Porque um bom resultado nunca é consequência de sorte, mas sim de decisões e mudanças claras. E aqui vai um princípio de vida de relacionamento que muda tudo. Conflito não é desculpa para criar distância. Relações maduras resolvem junto e não sozinhas. Se cada vez que um desconforto aparece, um dos dois se retira, pede tempo ou prefere se calar,
o relacionamento vira campo de fuga e não de construção. Quando a distância vira evasão, esse comportamento se torna um hábito e começa a se repetir, vira padrão. O casal aprende a fugir ao invés de encarar. E toda vez que o desconforto aparece, ao invés de diálogo, tem afastamento. Ao invés de permanência, tem abandono. Relação saudável exige a coragem de ficar, mesmo quando seria mais fácil sair. É no desconforto que os vínculos se fortalecem, não na fuga. Se você quer maturidade, precisa aprender a permanecer, conversar, atravessar juntos o que é difícil, porque é assim que a relação cria raiz, confiança e verdade. E sabe de uma coisa forte? Amor de verdade não pede distância. Quando existe amor, a presença do outro é prazer e não obrigação. Quem ama sente vontade de estar junto, até mesmo nos dias difíceis. Se toda vez que o conflito aparece, a resposta é querer tempo longe, talvez a verdade já esteja batendo na porta. Não é amor, é só apego, comodidade ou até medo de enfrentar o que não está funcionando. Casal que se une só pelos desejos mais baixos, pelo conforto, pela rotina, pelo medo de ficar sozinho, não constrói nada sólido. Amor verdadeiro é aquele que, mesmo vulnerável, escolhe ficar e resolver. Não fugir ou criar distância para não encarar o real. Então, se o seu impulso é correr toda vez que algo aperta, para pensar: será que é amor ou só um laço confortável? Porque relacionamento de verdade cresce na presença e não na ausência. Presta atenção nisso. Casal maduro é equipe e não oposição. Um relacionamento forte de verdade é quando os dois olham para uma dificuldade e pensam juntos. Somos nós contra o problema, e não um contra o outro. Essa é a diferença entre quem fica na superfície e quem constrói história de verdade. Quem entende que vínculo é soma, não competição, aprende a unir forças até nos piores dias. Quando um casal se posiciona como equipe, tudo muda. Cresce a cumplicidade, a confiança e a sensação de potência. Se você quer transformar sua relação, pare de gastar energia tentando vencer a discussão e comece a focar em vencer o desafio juntos. Acredite, casal que joga junto é praticamente indestrutível. Não existe problema grande demais para quem resolve lado a lado. E isso, mulher, é uma escolha sua. Comece mudando sua postura, que o resto muda junto. No fim das contas, relacionamento não é terra de ninguém. Ou termina ou fica. Mas se fica, que seja com responsabilidade, presença e real vontade de construir. Não existe tempo, existe decisão. Ficar em cima do muro só aumenta o desgaste e te rouba o que você tem de mais valioso: tempo, energia e paz. A moral é simples e transformadora. Pare de criar saída fácil para não encarar o que precisa ser resolvido. Crescimento começa quando você escolhe agir com maturidade e clareza, mesmo quando é mais fácil fugir. Relação saudável se constrói no agora e não na pausa. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma amiga, comenta aqui o que mais te marcou, me segue no Instagram e se você já viveu essa história ou passou por um tempo no relacionamento, que tal escrever de forma anônima para o Entre Amigas? Sua experiência pode ser analisada em vídeo e transformar a vida de outras mulheres também. O link está aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Beijo!